Fala galera, tô tentando fazer um videozinho aqui. Deixa eu puxar meu volume para 80%. Ok, vamos ao que interessa. Gráfico de 2 minutos, né? Eu estou utilizando o Trade porque eu gosto do Trade, né? Tenho Profit, tenho o MetaTrader, né? Não tenho muitas ferramentas no Profit, eu estou estudando o Profit ainda, né? É uma excelente plataforma, não estou dizendo que não é. Tem muitas ferramentas top demais, né? Deixa eu ajeitar aqui, desculpa a interferência, desculpa interferências externas, né? Este vídeo é educativo, né? Serve para estudos, não é referência, não é indicação de compra ou venda no mercado de ativos, né? Sabemos que envolvem riscos. Cada um faz aquilo que pretende fazer, pois é sua própria responsabilidade. Eu não me responsabilizo por ninguém. Este vídeo é educativo, né? Vamos ao que interessa. Segundo a técnica que eu modifiquei, é uma estratégia de operações, né, com alvos e limites, né. Primeiro de tudo, né, a gente tem que conhecer a técnica, né. Qual é a técnica? Esta técnica eu chamo de FICUB, né. Por quê? Porque é baseada na estratégia do Bull Williams, né, da técnica FICUB, né. Em que consiste a técnica? Consiste no rompimento de médias, né? É uma técnica seguidora de tendência, não caçadora de tendência. Caçadora de tendência, segundo o meu ponto de vista, eu posso estar errado, mas segundo o meu ponto de vista, a técnica caçadora de tendência caça o início de uma tendência, né? Aceitando uma perda razoável. A técnica seguidora de tendência já pega o meio do movimento, podendo pegar o início também, mas geralmente ela pega o meio do movimento, né? Não é aquilo, ou seja, ela pode dar sinal no final de um movimento, aí cabe a cada um analisar qual é a região do preço, se aquela região é de risco para determinada operação, né? E eu vou passar aqui o meu operacional, né? Vou aqui dentro do Trade, eu vou mostrar como criar uma nova regra, né? Eu vou utilizar um operacional de scalp, né? Vou utilizar um operacional de scalp. Deixa aqui eu botar a técnica PBLC nova. Ok. Nesta técnica aqui que eu vou ativar o break-even e não mover apenas uma vez. Ou seja, isso aqui o que? Automatiza a minha operação. O meu trabalho é apenas abrir a operação, né? Break-even em 30 pontos. A partir de 30 pontos ele protege a operação, né? Digamos que eu opere com 3 contratos ou 5 contratos, né? É o mínimo que eu opero. O meu operacional vai de cada um. Eu vou exemplificar como se eu estivesse operando com 30 contratos, com 5 contratos, né? Corrigindo. Dispara em 30 pontos. O meu spread é de 5. Aqui vamos a 60 pontos. O spread continua de 5. E aqui eu vou para 150 pontos, um exemplo. O mínimo é de 100 pontos, mas ele pode pagar 150. Fica a critério de cada um proteger a operação ou não. A cada 30 pontos ele vem puxando o stop. Meu operacional está configurado. Stop aqui. Qual o stop que eu utilizo? Eu utilizo um stop de aproximadamente entre 250 a 350 pontos para essa estratégia. Vou botar um stop de 350 pontos. Corro o risco de ganhar pouco? Corro o risco de ganhar pouco. Porém, as chances são mínimas. 30 pontinhos para o índice, piscou, bateu, né? Então, as probabilidades são maiores. Ok, concordo, tem que clicar no concordo aqui, aplicar, ok. E já apareceu aqui, PBLC nova. Ativo esta ordem, está ativa.
E o meu trabalho é o que? Abrir a operação. Deixa eu ver para que lado eu tenho que correr. Para o outro lado aqui. Ok. O que a gente precisa? A gente conhece a técnica, né? A partir do momento que a gente conhece a técnica, a gente precisa conhecer o que? A tendência. Tendência. Ok. E o que a gente precisa dessa para identificar a tendência? Eu utilizo médias móveis triangulares, né? Média móvel triangular, média móvel, empilhado, de cor amarela, de 21 períodos, triangular. Concluir. Ela indica, é parte da indicação da tendência. Só ela sozinha eu não utilizo para seguir essa tendência. Eu utilizo outra média, também empilhado, de 34 períodos. Eu estou pintando aqui das cores que eu costumo utilizar. Também triangular. Concluir. Sempre que a média de 21 amarela estiver acima da média de 34 períodos roxa, estiver acima, tendência de alta. Sempre que a média amarela de 21 períodos estiver abaixo da média roxa de 34 períodos, tendência de baixa. A partir do momento que eu identifico a tendência, né, que por 5 ou 10 minutos vai durar essa tendência, né, fica fácil de a gente o que? A gente já conhece a tendência. Então, por um período um pouquinho mais longo, a gente sabe a tendência, né? Fica mais fácil de identificar o que a gente precisa agora. Agora a gente precisa do gatilho, ou sinal de entrada, ou sinal. Em uma tendência de alta, a gente procura sempre o que? Compra, na máxima do que no anterior. Em uma tendência de baixa, a gente procura o que? Venda, na mínima do candle anterior, né? Ou seja, qual é o gatilho que eu utilizo? Também uma média móvel. Uma média móvel. A estratégia FICUB utiliza a média móvel de 8 períodos. Eu utilizo uma média móvel de 6 períodos, já que eu utilizo a média triangular, onde fica parecida com as minas do FICUB. Não é exatamente igual, porém o sinal é muito bom. Deixa eu aumentar aqui para ficar mais destacado. Um pouquinho mais grossa. E é isso aqui. Olha só, aqui deu um sinal. Eu conheço a tendência de alta, eu não vou vender aqui. Tendência de alta, aqui rompeu. Rompimento desta média é o sinal. Rompimento da média. Qual o meu sinal? Rompimento da média de 6 períodos. Rompimento da média de 6 períodos. Este é o meu sinal de entrada na operação. Ok. Então vamos ao que interessa, né? Vamos estudar. Aqui está em tendência de alta. O que aconteceu ali? Abriu um candle de alta. Pois é, mas ainda não abriu o próximo, então não faço nada. Abriu o próximo candle, né? Eu estimo que não teria colocado nada, pois não faz parte da estratégia do FICUB, né? Mas faz parte de outra estratégia, que eu não vou citar aqui, estou falando apenas de FICUB. Tcharam. Olha só, candlezinho de baixo, um doji não, um inside, né? Um inside candle, né? Respeitando uma tendência, né? Deixa eu mudar esse ponto aqui, deixa eu ativar a coisinha aqui para demarcar melhor a minha linha. Ok. Abriu o mercado subiu, bateu em alguma região ali, não sei o que houve, criou este inside candle aqui. Ou seja, o que eu espero? Se ele romper para cima, né, ele vai estar o que? Dando continuidade para a tendência. Se ele romper para baixo, ele vai estar revertendo a tendência. Existe a possibilidade dele vir testar a abertura do dia. Entende? Testar a abertura do dia, é o que eu estimo.
fora do Ficube, né? Mas vamos estudar apenas o Ficube. Então, sabemos que ele deu um gap de alta, ele tende a buscar o fechamento do gap ou testar a abertura do dia. São duas possibilidades. Se ele testar a abertura do dia e romper, ele busca fechar o gap. Se respeitar o gap, ele pode voltar para a direção que estava. Ou pode romper o gap e reverter a direção do movimento. Próximo candle, candlezinho de baixa. Testou a média móvel de 6 períodos. Ainda está em tendência de alta. Olha o que aconteceu. Ele não rompeu a média, ele respeitou a média. Então não faço nada. Voltou para baixo. Próximo candle, ali um dojizinho. Também inside candle praticamente, não chegou a ser, ele rompeu a mínima do candle ali. Deixa eu aumentar o zoom aqui. E aumentar o zoom aqui. E puxar tudo um pouquinho mais para baixo aqui. E aumentar mais um pouquinho o zoom. Ó, galera, estou analisando aqui, ó. Estou gravando, beleza. Próximo candle. Deixa eu aumentar um pouquinho mais aqui. Continua respeitando a média. Ali ele rompeu a média para baixo, mas ainda está em tendência de alta. Ou seja, está na tendência de alta. O que eu espero? Que ele rompa para cima esta linha verde. Eu sei a tendência, eu só espero ele romper para cima a linha verde. Aqui ele não rompeu. Para cima não. Tentou, mas não conseguiu. Tem que esperar fechar o candle para saber se ele rompeu ou não. Ó, continua caindo. Testou novamente a média. Rompeu. Aqui ele rompeu o candle. Rompeu o candle. Posiciona uma ordem aqui. Na máxima deste candle. E assim vai indo. Com os determinados alvos ali. Beleza. Eu tô com, digamos que eu estaria com 5 contratos, Esse aqui seria os meus alvos. Eu costumo posicionar 5 pontos acima da máxima do candle, Próximo videozinho que eu fizer eu vou tentar fazer com replay de mercado. Aí eu consigo operar em tempo real mostrando para vocês o que acontece, Voltou, não pegou a ordem, então cancela a ordem. Voltou para baixo da média. O que aconteceu? Está acontecendo ali, ó, testando a média. O que aconteceu ali? Tentou romper, não conseguiu, voltou para baixo da média. Olha só, aqui rompeu a média. Rompeu, fechou, abriu embaixo, fechou em cima da média verde e a tendência ainda está de alta. A linha amarela de 21 períodos está acima da linha roxa de 34 períodos. Posiciona uma ordem de compra aqui em cima. Sabendo que eu tenho um limitezinho aqui para ele testar, que é essa máxima aqui, o último topo, Vamos dar continuidade. Voltou lá para baixo. Cancela a ordem. Brigando. Olha só o que aconteceu aqui. Rompeu a média para baixo e as médias de tendência estão coladas, Isso aqui não foi um sinal, mas poderia ter sido considerado um sinal, Olha o que teria acontecido aqui. Teria dado um belo de um ganho, Ó, teria batido 150 pontos lá, ó, tranquilamente. Entende? Tá, descartamos essa possibilidade. Reverteu a tendência, aqui, neste momento aqui, reverteu a tendência, Há quem opere cruzamento de médias móveis, eu não opero cruzamento de médias móveis, porque as chances são mínimas. Não achei muito boa a estratégia. Rompeu para baixo, deu um belo sinal. Olha aqui, sinal de venda, Vamos ver o que aconteceu. O que aconteceu aqui? Ele teria o que? Saído na proteção. Ganha pouquinho, mas ganha, sai positivo. Isso é o que importa. Sair positivo com um alvo curto
Qual foi o movimento dele ali? Olha só. Ele foi lá, pegou duas saídas, protegeu a operação. Como ele pegou duas saídas, ele ganhou com alguns contratos, ganhou 30 pontos, com outros contratos ganhou 60 pontos. E o restante dos contratos ele saiu com 30 pontos, porque já havia movido o stop pela segunda vez, né? Já que é um break-even móvel, que eu configurei aqui nessa estratégia do Ficúp, né? Rompeu para cima de novo, tendência está de baixa, então eu estou procurando rompimento para baixo. Rompeu, não faço ideia, ali rompeu, belo sinal. Opero, eu tenho linha traçada, né? No caso eu não tinha linha traçada no dia, né? Mas eu analiso qual é a região em que ele está em uma região de briga, convém operar, sendo que ele está respeitando esta região, né? Eu não abriria a operação, né? Não pegou a ordem, próximo candle não pegou a ordem, beleza, depois teria pego, mas como não pegou a ordem, cancela a ordem. Sinal de novo, tendência de baixa, rompeu para baixo a média verde, ordem, tem um espacinho aqui, posso ter, ou seja, este candle aqui me deu um pouquinho mais de espaço, mas eu ainda continuaria com medo. Mas olha o que aconteceu logo depois. Rompeu. Não é? Rompeu toda a região. Belo ganho. Quase buscou os 150 pontos. Será que teria buscado? Teria buscado 150 pontos lá, ó, no próximo candle, antes de sair na proteção. Entende, galera? Técnica Ficúp. Ajustada para o meu operacional PBLC. Trade, né? Estratégias do grupo modificadas para o grupo Traders de Visão. Show de bola. Isso aqui foi no dia 10 de setembro agora, sexta-feira passada, né? Dependendo do dia que visualizar esse vídeo, já vai ter passado algum tempo. Mas é uma estratégia top, né? Estratégia top, né? Foi modificada. Não tem médias móvel triangular no MetaTrader, no Trade, né? No MetaTrader tem, né? Dá para baixar da internet, né? A média móvel triangular, porém é diferente a configuração de regras de stop móvel ou trailing stop, ou break-even, né? Eu utilizo robôs operacionais e assim vai indo, show de bola. Mas cada um tem que o quê? Adaptar uma estratégia ao seu operacional, ao seu risco. Eu utilizo stop de 250 pontos a 350 pontos. Dependendo da estratégia, eu utilizo stops mais curtos, porém os meus alvos são mais curtos também. Uma coisa que a gente tem que definir: quanto maior o tempo gráfico, maior vai ser o stop. Porém, maior pode ser o alvo também, né? Porque se você usar um alvo curto num tempo gráfico alto, vai dar praticamente muitos ganhos, né? Só que você vai ganhar de grão em grão. Por isso que eu utilizo estratégia scalp, né? Visando a possibilidade de um ganho um pouquinho maior, protegendo a operação, fazendo parciais. A partir do momento que ele protegeu a operação, a minha operação fica tranquila. Estou até gesticulando aqui, tentando explicar. Qualquer hora dessa eu vou fazer uma aula num quadro negro tentando explicar mais ou menos isso, ou na frente de uma tela grande, né, para poder explicar esse tipo de coisa pessoalmente, vocês aparecendo aqui para vocês. Eu estou sem webcam, tenho os notebooks ali, mas eu não gravo no notebook. E é mais ou menos isso, galera, não tem mistério, né? Ó, outro sinal. Entraria? Não sei se eu entraria. Está muito perto da mínima aqui, ó. Porém, é scalp. Olha só. Teria dado ganho e sairia na proteção. Até o momento aqui, ó. Viu? Sairia na proteção, porque ele foi lá e voltou, né? Que belo sinal. Arriscaria? Não arriscaria? Não sei se eu arriscaria. Né? Vamos ver o que aconteceu aqui.
Olha só. Teria saído na proteção. Pegou 30 pontos e saiu na proteção. Simples assim. Viu? Eu não pegaria toda essa pontuação aqui. Por quê? Porque ele saiu na proteção. Aqui deu sinal? Não considero. Mas há quem considere. Por quê? Porque a pontinha do candle está em cima ali da média. Tudo louco. Porém, não fechou o outro candle ainda. Talvez não estivesse em cima da média ainda. Olha só. Deu sinal. Pegou o sinal aqui. Vamos ver o que acontece. Olha só. Teria saído na proteção. Mais umas moedinhas no bolso, né? Vou deixar na descrição do vídeo aqui, galera, um plano de trade, né? Eu considero este plano estratégia 1000K. Vou deixar na descrição do vídeo o link para download, né? Ela está no formato Word, né? Formato DocX, se eu não me engano, para o Word a partir de 2010, né? Ela explica, é uma estratégia, né? É um operacional que a gente pode aplicar, né? Que vai nos ensinar ao que? A ter disciplina, vai nos ensinar a ter paciência, né? E vai nos ensinar a elaborar, no caso, a seguir um plano de trade, né? Ou seja, a gente vai ter metas específicas, fica a critério de cada um, né? Eu utilizei 50 pontos de meta como exemplo. Essa meta a gente vê aqui, ó, o Ficube é uma estratégia boa que costuma pagar mais do que 50 pontos, né? E às vezes menos, né? E às vezes menos, né? Vai de cada um ajusta o seu operacional, né? Essa estratégia 1000K, né? Ela consiste em quê? Além de nos ensinar a disciplina de operar, bater a meta durante o dia e encerrar o dia, né? Operando pouquinho, começando devagarinho, né? Ah, pode estopar? Pode, mas você vai ter disciplina, né? O que acontece? Qual a diferença de operar bem e operar certo? Se você operar bem, nem sempre você vai acertar. Você pode estopar, mas você operou bem. Por quê? Porque você seguiu a estratégia, você teve disciplina. Agora, se você operar certo e errar, né, você vai se culpar. Entende? Questão psicológica, né? Por quê? Ah, operou certo, eu saí antes. Ah, estopei. Mas aí você se culpa. Opa! E inventa do preço voltar, você vai se culpar. Pô, por que eu estopei? Né? Por que eu saí antes? Questão psicológica, né? Então é preferível, essa estratégia 1000K nos ensina a ter um pouquinho mais de disciplina, né? E ter paciência, porque o ganho vai vir com o tempo, né? Vai vir com o nosso esforço, com nossa paciência de ganhar pouquinhos pontos todos os dias e ir alavancando de tempos em tempos. Ali no plano diz que é para aumentar o número de contratos a cada mês, porém, cada um pode adaptar isso. Ah, bateu a meta mensal, pode aumentar o número de contratos. Ah, tomou um loss, não tem problema, volta ao operacional, né? Volta ao operacional e diminui o número de contratos. Continua seguindo o plano anterior, né? Essa estratégia não foi eu que fiz, eu modifiquei ela, né? Eu copiei, né, um plano de trade de um aluno do Rodrigo Cohen, né, do Cohen, né, que estava fazendo uma entrevista e ele sem querer deixou escapar esse plano de trade e eu peguei, né, meio que no ar, né? E achei interessante aplicar esse tipo de coisa com um alvo curto, alavancando em contratos. Tem gente que faz isso direto, né? Então, por que eu não posso fazer também? Modifiquei e compartilho com vocês gratuitamente, né? Mais ou menos é isso. Vamos ver aqui o que acontece. Eu quero ver um sinal de compra. Olha só, a média, as médias de tendência se aproximaram, né? Deu muito sinal verdadeiro, falso, pá. As médias cruzaram. Olha só, galera, as médias cruzaram. Virou a tendência. A partir desse momento virou a tendência, né? O que eu digo cuidar das regiões? Olha só, uma região de briga que convém operar uma venda aqui. Olha só, aqui pegou, né? No scalp, sim, 30 pontinhos. Eu tenho estratégias de 15 pontos para scalp e são muito boas, né? Olha só aqui, sinal, pagou
30 pontinhos, né? Aqui não pegou a ordem, né? E assim vai indo. É muito show, muito top. Sou fã do Ficube. No caso, é o método Ficube em si, né? Eu modifiquei este método para uma estratégia minha, para um setup meu, né? Analisando a tendência baseado em duas médias móveis de 21 e 34, com um gatilho, uma média móvel de 6 períodos, né? Que mais se aproximou a mima do Bull Williams de 8 períodos. Tendência de alta, vamos ver aqui, deu um sinal, um belo sinal aqui, ó. Vamos ver o que aconteceu. Olha só, foi um sinal falso. Não bateu no alvo, como a gente está vendo ali, não bateu na primeira saída. E, vamos ver, não estopou também. Tá brigando, ó. Aqui foi nossa entrada, ó. Não estopou ainda. O que aconteceu ali? Ainda não aconteceu nada. Tá aqui nossa entrada, ó. Tá aqui nossa entrada. E aqui na nossa entrada, deixa eu mover mais um aqui, teria saído da nossa operação, na proteção. Deu um belo de um calor, né? Ou seja, deu um belo de um calor aqui, chegou perto do nosso stop, mas voltou lá para pagar, né? Ou seja, foi até além, né? Olha só, que legal. Voltou lá em cima, e eu vou ter que puxar mais a linha aqui do gráfico. Foi lá testar uma LTB, ó. Que acontece, né, galera? Operacional, a gente... Olha só que legal que cruzou, porém as médias estão emboladas, ou seja, aqui ele virou a tendência, e aqui, o que aconteceu? Ficou dando sinais, ficou dando sinais, ficou dando sinais, mas as médias estão emboladas, temos que cuidar disso. O distanciamento das médias podem nos indicar, né, uma possível reversão, ou sei lá, a distância das médias não está suficiente para eu abrir uma operação. Também pode ser analisado a inclinação da média. Tem gente que opera uma média móvel apenas, baseado na inclinação desta média móvel, né? No caso o Stormer, né, uma vez explicou que ele tem a estratégia da média de 9, que ele opera a força da inclinação dessa média, apenas isso. Se a média está muito inclinada para cima, ele procura por compra no rompimento do candle anterior. E coisas do tipo assim, né? Ou seja, demorou um pouquinho, pagou, foi lá, reverteu, rompeu minha LTB ali, né? E assim vai indo. Deu outros sinais, olha só, que deu um sinal, um belo sinal. O que eu faria aqui? Olha só, teria pago, rapidinho. Estou no gráfico de 2 minutos, relembrando, né? Aqui deu sinal, porém as médias estão emboladas, teria pago, rapidinho. Aqui deu sinal, teria pago. Porém, eu ainda estaria nesta operação. Até este candle aqui, eu estaria nesta operação aqui. Então, né, a partir daqui, eu espero outros sinais. Aqui ele deu sinal, teria pago. Show de bola. É muito top, muito top. Estou fã dessa estratégia. Porém, eu analiso muito a questão das regiões. Ó, aqui deu sinal, não pegou. Aqui deu sinal, pegou, deu gain. Aqui deu sinal, pegou, deu gain. É uma estratégia seguidora de tendência. Porém, eu apliquei um operacional de scalper. Por quê? Porque dá muito certo. É quase, não estou dizendo que é. Eu estou dizendo que é quase zero loss. O loss é longo, porém a estratégia me possibilita ganhar mais do que os 30 pontinhos do scalp, mais do que os 60 pontinhos, mais do que 150 pontos, entende? A estratégia me permite ganhar mais do que isso, mais do que uma operação scalp. E, se ajustar adequadamente, funciona até no dólar, né? E eu estou o quê? Eu estou testando essa estratégia no Renko.
né? E no Renko, galera, bom, o Renko não tem muito ruído. O Renko mede o preço, não mede o tempo do preço, né? Não mede o preço em um determinado período de tempo. Ele mede o preço, apenas isso, independente do tempo, né? E a movimentação do preço não tem tanto ruído, né? É muito show. Sou fã do Renko. Por exemplo, aqui no índice eu gosto do Renko 10R e o Renko 50R, né? Que no caso são de 50 pontos o 10R e 250 pontos no 50R, né? Meu segundo aqui no Trade. No Profit tem que ser no 11R e no 51R. Mas é show de bola. Tanto que no Profit eu tenho uma regra de coloração, né? É muito show, muito show. Porém a regra de coloração, como no Profit eu não tenho as médias móveis triangulares, eu utilizo outro tipo de média, que é a média Tilson, o mais aproximado possível, né? Para poder ter praticamente o mesmo sinal aqui do Trade, né? E às vezes eu opero no Profit analisando o gráfico do Trade, né? Eu tenho outras telas aqui, né? Até um dos meus monitores aqui queimou, eu vou substituir assim que possível, né? Mas eu tenho o notebook, eu posso operar no notebook analisando o gráfico no PC de casa, que nem aqui eu estou gravando no PC de casa, não no notebook, né? Por isso que não tem webcam aqui. E eu sou feio também, né? Vai que o pessoal olha aí, esse velho feio aí, eu não vou seguir a estratégia dele. Pode estar perdendo dinheiro. Fica a critério de cada um, né? Analisar. As aparências enganam, né? Pois é, eu sou velho, sou feio, quem olha pra mim não dá nada, não sabe o conhecimento que eu tenho, a experiência que eu tenho. Não sou melhor do que ninguém, mas eu tenho bastante conhecimento, né? E estimo adquirir muito mais. Sou viciado, conhecimento nunca é demais. É isso aí então, galera. Expliquei mais ou menos como é que funciona o operacional do Ficube, modificado para o meu operacional, para o operacional do nosso grupo aqui, Grupo Traders Divisão. É um grupo privado, né? Estamos no momento sem patrocínio, estamos treinando novos integrantes para reabrir o grupo, né? Devido a outros motivos, etc. Não vou entrar em detalhes, né? Ficamos entre dois no grupo, né, apenas antigos, dois antigos, e os novos, né, estão entrando agora e estão fazendo treinamentos e estamos preparando esse pessoal aí. Estimo que logo em seguida, até o final do ano, a gente já tenha uma equipe de pelo menos 5 integrantes no grupo Traders Divisão. A partir desse momento nós vamos buscar o quê? Incentivos e patrocínios. Para quê? Para que a gente ganhe dinheiro, né? A gente não vai viver só do mercado. Pessoas vão investir no nosso grupo informalmente através apenas de um contrato, né? Ou seja, eles vão o quê? Vão dar dinheiro para a gente operar, né? Isto é patrocínio, de uma certa forma. Estão patrocinando a nossa ideia. Nós temos uma ideia formada, nós vamos elaborar uma estratégia, vamos apresentar para empresas e essas empresas vão o quê? Vão nos dar dinheiro para que a gente possa multiplicar, né? E assim vai indo. Tem pessoas que vão criar mesmo. É tipo uma mesa proprietária, né? A gente vai estar operando com o dinheiro dos outros, porém esta mesa proprietária é nossa, privada nossa, né? Não quer dizer que a gente não opere em mesa proprietária de terceiros, tipo a IES Invest, não estou fazendo propaganda, tipo a Atom, né? Não quer dizer que a gente não opere para eles também, né? Mas são coisas que a gente tem que estudar. Caso a gente não consiga patrocínio, a gente opera em mesa proprietária de terceiros, né? Disponibiliza um determinado valor de patrocínio para poder multiplicar este valor para as pessoas. Show de bola! É isso aí então, galera. Tá aqui o nosso conhecimento. Seguindo a tendência, o nosso gatilho é o rompimento da média móvel de 6 períodos, cuidando das regiões, né? Ou seja, em uma região de risco a gente não abre operação, né? Tendo a possibilidade de continuidade de tendência, a gente abre a operação e é só partir para o abraço. Muito show de bola. Operacional Scalp diminui o risco de tomar loss, porque o alvo é curto e possibilita de pegar alvos longos, né? Se o movimento é muito rápido, ele rompe todas as tuas parciais e a tua operação já está protegida, né? Teve um dia que eu peguei 700 pontos, quando estava no início dos testes dessa estratégia na conta real. Eu peguei 700 pontos numa segunda-feira de cara, pô,
bati minha meta na primeira operação. Por que eu vou operar no restante do dia? Até fiquei operando no restante do dia, mas eu não precisaria. Eu consegui o quê? Eu quadrupliquei a minha meta aquele dia, né? Baseado apenas em uma operação que eu ganhei. Ou seja, opa, já que eu ganhei excessivamente nesse dia, ganhei praticamente o dobro da minha meta numa única operação, eu vou arriscar pelo menos a minha meta nas próximas operações. Eu posso perder a minha meta, né? Mais ou menos isso que eu entendo. Eu vou arriscar, mas vou continuar com a minha meta. Se eu dobrei a minha meta e eu vou arriscar apenas a minha meta, eu ainda vou sair positivo durante o dia, né? Contanto que eu não perca nos próximos trades. Feito então, galera. Não vou explicar muito aqui, entrar muito em detalhes. São estratégias pessoais minhas, né? Quem sabe um dia eu faço um videozinho e explico esse tipo de estratégia, né? Operacional aqui modificado para mim, né? Que eu gosto de utilizar e tá dando muito certo, né? Tô ganhando dinheiro, né? Eu tô passando esse tipo de conhecimento gratuitamente para vocês. Vou deixar na descrição aqui o plano de trade, estratégia 1000K, para quem quiser dar uma estudada, analisar se vale a pena ou não, fica a critério de cada um. Se quiser aplicar, beleza, tem dado certo. Conheço gente que ganha mais de 10K no mês aplicando a estratégia 1000K, né, no seu operacional com bons setups, né, bons setups que pagam aquilo que a estratégia exige, né, sendo que alguns alteraram a estratégia 1000K ao seu operacional, ao seu gosto, né. Outros mantiveram e estão ganhando dinheiro igual, né. É isso aí, galera. Senta o dedo no like lá. Cliquem no curtir. Se inscrevam no canal. Compartilhem este vídeo para ampliar as pessoas que pretendem ganhar dinheiro. Tragam mais pessoas para o mercado financeiro, né? Quanto mais pessoas operarem a mesma estratégia, mais chances tem. Essa estratégia tem de dar certo, né? Meu ponto de vista. Posso estar errado. Curtam, compartilhem, se inscrevam no canal. Ativem as notificações, sempre que eu postar algum vídeo novo, vocês serão notificados pelo YouTube, né? E se tiverem dúvidas, né, escrevam lá embaixo, né? Escrevam lá embaixo, que daí eu responderei assim que possível. Feito, galera. Ótimos trades a todos, ótimas operações a todos, ótimos estudos. Bora tirar dinheiro do mercado, que no nosso bolso vale mais, né? Oferecimento Grupo Traders Divisão PBLC Trade. Valeu, abraço a todos, fui!